poder estar envolvido num tempo tão profético e oportuno como nos nossos dias. Eu lembro quando eu era obreiro de jovens, não tinha o trabalho, a expressão, a identidade e o tamanho que tem hoje, né? E agradecer ao pastor Naor, o pastor Francisco, privilégio. Vindo para cá, alguns anos atrás eu estava no apelo, na conferência dos Radicais Livres, e hoje privilégio estar andando com o senhor, dormindo na sua casa, aleluia. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos muito breve, se puder projetar Provérbios capítulo 10, versículo 17. Você sabe que Deus te deu uma grande oportunidade. Eu quero pregar para você sobre o poder que existe sobre uma visão. Tudo que você recebeu aqui, se você não conseguir convergir para uma visão, automaticamente vai se perder todas as coisas. Moisés, ele acordou na casa do sogro, teve uma experiência com a sarça ardente do Senhor, e Deus levantou ele para fazer história. Eu vou dizer, esses são dias que Deus vai marcar a sua vida de uma forma tão poderosa, que você vai sair daqui com uma visão tão clara, mas tão clara, que você vai ficar perplexo de tantas coisas que o Senhor vai fazer em você e através de você. E nós vivemos uma geração, irmãos, tão complexa. Então é a geração imediatista, é a geração original, a geração que quer fazer a diferença, e sutilmente vão quebrando e ferindo princípios. E sabe que Deus, ele não é moderno, Deus é eterno. Lá em Romanos diz, pois agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ler esse versículo daqui 10 anos, vai estar, pois agora. Eu vou dizer, Deus, ele não é moderno, Deus é eterno. E se você quer ter uma vida exitosa do ministério, você precisa entender quais são os princípios eternos que fundamentam o seu ministério. Eu tenho 38 anos de idade, sou casado há 14 anos, tenho 2 filhos e ando com o pastor Wilson desde os meus 16 anos de idade. E o pastor Wilson é o mesmo desde quando eu tinha 16 anos de idade. Vendo o pastor Naor pregar, a fome, o desejo, a liderança, o encargo, a simplicidade, é o mesmo. Desde quando eu tinha 16 anos de idade. Por quê? Ele não permitiu que os princípios eternos fossem feridos. E sabe que Deus levanta pessoas nas nossas vidas para proteger os princípios. Eu lembro quando eu assumi os jovens, pastor, eu fui pregar num lugar, tinham vários pastores famosos aí, e todos mandavam tacar o sapato lá no apelo. E eu comecei a ficar nervoso, comecei a perceber, é uma moda agora, tem um poder no sapato. E aquele fedor, eu falei, por que ninguém joga carteira? E aí chegou minha vez e eu falei, Deus, eu fui chamado, e o pastor Naor disse algo aqui, eu sou herdeiro do pastor Naor, sou herdeiro do pastor Wilson. Irmãos, eu tenho uma unção para formar pastores, e todo mundo que anda comigo prospera, cresce e avança. Por quê? Não tem a ver comigo, tem a ver com a herança que eu recebi. Mas qual que é o nosso problema? Queremos construir uma vida original. Quem que fez isso? Foi o diabo, não deu certo. Já pensou você se forma em medicina e você quer desfazer tudo da medicina e começar um tempo novo na sua vida? Está cheio de gente pobre por conta disso. Ele forma na faculdade, mas não é instruído pelo professor da faculdade, pelo pastor, ele não conhece os caminhos. Então se você quer ser exitoso, olha o que Salomão diz aqui. Você sabe que o patrimônio de Salomão, se fosse estimado nos dias de hoje, 117 bilhões de dólares. E olha o conselho que ele está dando aqui. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda no erro. Sabe, a primeira reunião que eu vim participar aqui, tinham tantos jovens modernos, tecnológicos, eu me sentia assim, completamente desqualificado para pastorear jovens, me sentia um tiozinho, saí daqui muito mal, e algo mexeu muito comigo, e eu procurei, falei, pastor Wilson, eu estou muito mal, porque eu ouvi tantas coisas que, tantos jovens modernos, fora da caixa, tem que ser assim, tem que estar calça apertada, aquela coisa toda. Falei, eu não sou assim, mas eu tenho uma indignação dentro de mim, eu quero fazer história na minha geração. E eu vou dizer algo para você. E quando eu fui pregar nessa conferência, uma pessoa ligou para o pastor Wilson, falou, pastor Wilson, que antiético o pastor que você levantou. Ele desfez a pregação dos outros pastores. Aí o pastor falou, cara, vem cá, não foca no barulho, foca na essência. Eu me senti tão amado por Deus. E sabe que provérbio diz, se você confrontar um tolo, mais tolo ele fica. Se você confrontar um sábio, mais sábio ele fica. Então a questão não está no confronto, está na realidade que você carrega.
E eu quero falar para você sobre visão, a perspectiva que você tem. Quando você muda a sua perspectiva, você muda o seu resultado. Sabe, Esther foi o que ela foi, sabe por quê? Por causa do seu tio Mordecai. Esther, não faça isso. Esther, não é assim. Trate assim, fale assim. Alguém instruiu a vida dela. Quem que instruiu a sua vida? Não, quem instruiu é o meu pastor. Talvez você está aqui, está ouvindo, sendo instruído e ouvindo, mas eu vou dizer uma coisa para você, por incrível que pareça, a instrução, ela é tão poderosa como a unção de Deus. Josué foi o servidor de Moisés, e enquanto ele servia, ele estava sendo instruído, e eu quero compartilhar com os irmãos sobre... Você vê a vida do apóstolo Paulo com Timóteo, ele foi um instrutor, ele foi instruindo Timóteo. Timóteo, não despreze o fato de você ser jovem, meu filho. Aí você percebe a preocupação do apóstolo Paulo em preservar a visão, em preservar os princípios, em consolidar os princípios. Para quem não sabe, para você alfabetizar uma criança, leva um ano. Eu vou dizer, por incrível que pareça, Deus sempre está nos alfabetizando, consolidando os princípios nas nossas vidas. Diga aleluia. Então você vê que nós vivemos num tempo que as pessoas não respeitam os princípios. E sabe, quando alguém é imaturo, ele não percebe o que é um princípio. Ele confunde eu até escrevi um livro um tempo atrás, chama-se Moderno Sem Perder a Essência. Porque nós vivemos num tempo atual, vivemos num tempo tecnológico. Então você precisa se desenvolver. Mas a grande questão é você tocar num princípio. Eu fui pregar uma vez num lugar, um pastor de quase 70 anos de idade, chorando muito, falou: pastor Ricardo, eu estou com muito medo de ferir os princípios. Esse jovem sai ferindo os princípios. E eu disse: mas você precisa viver. E o Espírito Santo mora dentro de nós, ele fala conosco. E a Bíblia fala lá em Joel capítulo 2, que a característica de um jovem cheio do Espírito Santo é que ele tem visão. Diga para o seu irmão: visão. Aleluia. Você sabe que 75% de tudo que você vai conquistar está ligado à visão. E quando eu falo visão, não é você somente... Não, eu vi um anjo, pastor. É a perspectiva que você tem. A maneira que você enxerga define o que você vai conquistar. Se você não enxergar da forma certa, você não conquista. Se você enxergar da forma errada, é o que você vai ter. Você sabe que você é resultado daquilo que você enxerga. Eu ando com o pastor Wilson, e alguns acham que eles são muito... Eu acho que o pastor Wilson é uma manteiga. É a perspectiva que eu tenho a respeito dele, então eu recebo o favor que tem na vida dele. Então se você enxergar o seu pastor da forma errada, você não vai ter o favor que existe na vida dele. O filho pródigo teve uma visão errada do pai, então ele foi embora de casa. Por quê? Porque ele enxergou da forma errada. De que forma você enxerga casamento, ministério, liderança com jovens, liderança com adolescentes? Porque a maneira que você enxergar vai definir o êxito que você vai ter. E Deus tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito. Eu tenho um filho de 9 anos e minha maior guerra com ele enxergar da forma que Deus enxerga segundo a idade dele. Porque se ele conseguir ter essa clareza, ele vai desfrutar. Então teve o dia dos professores, eu comprei um presente, falei: filho, vamos na casa da professora. Você vai falar, você vai honrar, porque eu preciso que ele entenda quais são os princípios fundamentais. E a professora falou: nossa, seu filho, ele tem as dificuldades que toda criança tem, mas é interessante que ele tem algo, os princípios que ele carrega estão sendo consolidados na vida dele. Então você é um pastor de jovens, e você precisa entender quais são os princípios mais importantes. Então você está aqui nesses dias sendo ministrados por grandes pastores, e aproveite o tempo da sua oportunidade, tenha a visão da maneira certa. Uma vez eu vim para Goiânia, quando era jovenzinho, um pastor falou assim: eu vou lá para comer pamonha. Outro falou assim: nossa, eu vou lá para comer piqui. E outro falou assim: eu vou lá para conversar com o pastor, para receber unção, vou sentar no banco da frente, aquela coisa toda. E 10 anos se passaram. Os que foram para comer pamonha, até hoje comem pamonha. E aquele pastor lá, ele está cuidando de 5, 10 mil pessoas. Por quê? Ele teve uma visão de vir para Goiânia diferente dos outros. Então quando eu estou com o pastor Nauro, eu tento fazer perguntas assim, que eu possa absorver o que ele construiu. Sobre o que eu estou dormindo no quarto do filho dele, já tirei foto de todos os livros do seu filho, já mandei para minha esposa, já comecei. Por quê? Eu quero enxergar o que está por trás, querido. Não é você ver um grande ministério, teve um processo. É fácil você: eu quero ser jogador de futebol. Vai fazer 1000 abdominais por dia, vai correr 30 quilômetros por dia, vai abrir mão do hambúrguer. Aí não. Eu vou dizer, quando você entende o que está por trás, nossa, o pastor Aloysio prega muito. Não é o fato de você ler um livro, é você conhecer a história, as pedras que ele quebrou.
Um dia um jovem falou assim: pastor Ricardo, eu vou substituir o pastor Naor. Casou com uma doida, está acima do peso, perdeu rumo, porque na cabeça dele, ele queria pregar nos estádios, escrever livros, mas ele não sabe o que está por trás, o que está dentro do coração de quem carrega o mover de Deus. Então você precisa o quê? Consertar a visão. Quando eu vim no primeiro imersão, vários jovens modernos aqui e tal, eu falei: nossa, eu sou tiozinho demais. Eu falei: pastor, estou muito em crise, porque eu não sei se eu entendi algumas coisas, porque eu sempre fui um pastor muito dedicado, consagrado, lendo, estudando, mobilizando, fazendo a coisa acontecer, frutificando, avançando, empreendendo. Eu falei: pastor, será que a graça é parar de fazer as coisas? Porque eu estou mal, estou me sentindo condenado a ser um pastor dessa forma. Mas qual que é a questão? Eu frutificava e avançava. Quando o apóstolo Paulo entendeu a graça, ele começou a trabalhar mais que todo mundo. Por quê? Ele entendeu que a graça não é tirar o trabalho. E quando você começa a ouvir a graça, e você começa a entendê-la da forma errada, ela vai se tornar vã na sua vida. Eu falei: pastor, eu estou pensando em parar de liderar da forma que eu lidero, porque eu estou sendo resistido pelas pessoas. Não, a graça não tem trabalho, fique em paz, Deus vai fazer tudo. E aí eu falei: vou parar, eu estou sendo resistido. Quero saber se eu estou errado ou eu estou certo na forma que eu estou. Falei: Ricardo, a graça não tira o trabalho, tira o mérito. Mas a pessoa que não quer trabalhar aproveita o gancho e fala: está tudo agora nas mãos de Deus. E quase eu feri um princípio da construção do ministério da minha vida. Por quê? Por uma falta de compreensão. Quando você não tem a compreensão certa, você vai ter problemas. É tão interessante aqui, quando você vê a história dos espias, os 12 espias que foram espiar a terra, não foram qualquer grupo de pessoas, foram príncipes. E o relatório que eles tiveram foi ruim demais. Por quê? O problema não estava na terra, o problema estava na visão. Quando você erra, eu posso te dar muito dinheiro, se você não enxergar da forma certa o dinheiro, você vai ter problema. Então você tem um trabalho com jovens, se você enxergar as pessoas da maneira errada, você vai ter problemas. Porque a questão não está na terra, que a terra ela é de Deus, a questão está na forma que você enxerga a terra. De que forma você enxerga a sua esposa? De que forma você enxerga os radicais livres? De que forma você enxerga o pastor Naor? De que forma você enxerga o que você está vivendo nesses dias? Isso é uma chave. Aleluia. Diga para o seu irmão: Deus é bom, perfeito, não erra em nada. Aleluia. Lá em Números capítulo 13, versículo 25 até o 33. Aqui tem eu quero compartilhar com os irmãos sobre a parábola dos talentos. Mas eu quero para você uma base, para que você possa entender o fundamento. Eu tinha problema com unha encravada, e eu gastei acho que 20 mil reais mais ou menos, todos os anos da minha vida. E era 60 reais para tirar a dor. E todo mês eu ia lá e tirava a dor na podóloga. E eu descobri que tinha uma cirurgia. Mas a cirurgia acho que era 1.400 reais em cada lado do pé. Então, 4 lados, ficou complicado. Falei: não vou fazer isso não. É melhor 60 reais. E um dia eu cansei de gastar 60 reais, porque eu comecei a perceber o tanto que eu gastava. E eu cheguei no médico, ele falou: hoje eu vou te mostrar a raiz de todas as suas dores. Eu falei: o cara é pastor? Profundo na palavra. Ele começou a me explicar tantas coisas. Falou: todas as vezes que você resolver um problema, se você resolver pela causa, vai voltar a causa, o problema está na raiz. Aí ele mexeu, nunca mais tive problema. Então eu vou dizer: se você não resolver o problema na raiz, a vida inteira você vai tentar resolver na causa. E você sabe que existe uma causa que produz uma visão. Então nós vivemos uma geração que as pessoas não querem passar por processos, não querem quebrar pedras, mas elas querem ter a consequência da prosperidade. E quando a gente vê aqui a história de Josué e de Caleb, a gente percebe que eles enxergaram o que os outros enxergaram, mas eles tiveram uma visão correta de quem era Deus, de quem eles eram em Deus. E essa fez toda a diferença na vida deles. Vamos ler a parte do versículo 25. A cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Espera um pouquinho, olha que interessante. Irmãos, eles ficaram 40 dias espiando a terra. Não foi 40 horas.
Diga para o seu irmão, você já percebeu sua terra? Já espiou sua terra? Já chegou a algumas conclusões na sua terra? Ah, pastor, a conclusão que eu cheguei aqui é que a pobreza está grande financeiramente, que a luta está grande, que está uma fartura, eu já percebi tudo. Então eu vou dizer, sabe que há uma diferença muito grande entre o fato e a verdade. Você sabe que o fato é que você não tem dinheiro. Eu ganhei um carro, eu ganhei uma HR-V de aniversário. Acho que foi no passado que eu ganhei, né? E eu não tinha condições, era um fato que eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Mas era verdade que o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, supriria todas as minhas necessidades. Mas a HR-V não é necessidade, é verdade, não é necessidade. Mas Deus, Ele nos agrada. Deus é Pai. Diga para o seu irmão, Deus é Pai. Quantos já perceberam o fato da sua vida e às vezes você se conformou com isso? Romanos 12 diz, não vos conformeis. O que é você se conformar? Você aceitou aquele fato. Esses líderes carnais que eu tenho aqui, é a falta de dinheiro, é o aluguel que eu moro, não tenho condições de comprar uma casa própria, a cidade aqui é muito complicada, então você se conformou com uma situação. Irmãos, quantas pessoas se conformam com uma situação? Não se conforme com pobreza, porque seu pai é rico em tudo. Talvez vai demorar o processo, mas Deus está trabalhando ao seu favor. Talvez hoje você não tenha nada, mas não se conforme com nada, porque Deus é tudo em todos, Ele vai te prosperar, Ele vai fazer as coisas. Por quê? Porque Ele é bom, Ele é o seu pai. Não se conforme, não se conforme. Você não pode desprezar os seus humildes começos. Mas eu vou dizer, Deus começa as coisas pequenas e vai desenvolvendo na sua vida, em você e através de você. Então o que esses espias enxergaram durante 40 dias, eram as dificuldades, as complicações, as aflições, os gigantes. E eu vou dizer, não enxergue aquilo que Deus não enxerga. Não enxergue. Diga ao seu irmão, olhe com os olhos de Deus. Irmãos, eu casei com atestado de pobreza. Não tinha dinheiro para pagar o cartório quando eu casei. Foi atestado de pobreza. Luta, né? E quando olho para trás, 14 anos atrás, bondade, misericórdia me seguindo todos os dias. Diga aleluia. Vamos lá. Caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Então a gente percebe que eles viram que a terra era boa, mostraram o fruto da terra. Mas às vezes não é suficiente. Quando você tem a visão errada, você sabe que Deus é bom, sabe que Deus é perfeito, você sabe que Deus vai fazer, mas dentro de você fala, nossa, o que está dentro de mim é maior do que a terra que é boa. Ô irmãos, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Quando eu assumi a igreja lá em São Paulo, com 160 pessoas, um lugar muito pobre, não dava para alugar nem um barraco com a arrecadação da igreja, pobre. Minha irmã falou assim, fazer evento cobrando aqui, as pessoas são pobres. Meu espírito se revoltou. Falei, pobre é o diabo. Você nunca mais fale que as pessoas são pobres. As pessoas são prósperas. Os maiores empresários estão aqui na igreja. Vamos tomar esse bairro para Jesus. Deus nos chamou. E se você falar mais uma vez, você pode procurar outra videira, porque aqui é um lugar de prosperidade. Diga para o seu irmão, a terra é boa e a visão é poderosa, porque a visão de Deus está dentro de você. Qual que é o nosso problema? Se eu pegar aqui uma nota de 100 reais e pegar uma nota de 2 reais, você acha que a nota ela tem valor. Essa aqui tem mais valor e essa aqui tem menos valor. Eu vou dizer para você, essa aqui, ela pode chegar um dia a ser essa aqui. Depende de você multiplicar ela. Mas o problema é quando você olha isso aqui, você não tem uma visão de fazer isso aqui se tornar isso aqui. E um dos meios que Deus usa é a instrução. Moisés instruiu Josué, Mordecai instruiu Esther, Paulo instruiu Timóteo. Quem que instrui sua vida? Quem que te ensina os caminhos das pedras? Eu lembro quando eu fui visitar toda terça-feira eu visito um pastor, ou via Zoom, telefone, eu vou presencialmente e converso o que está dando certo e tudo. E eu fui uma vez, levei até o pastor André comigo numa igreja que eu dei aula para o aluno que era do seminário, ele virou pastor e havia um mover ali.
eu sentei lá e falou: o que você está fazendo aqui? Ele falou: você é o meu professor do seminário, você pastora uma igreja maior do que eu. Eu falei: não, porque aqui a arrecadação na sua igreja é muito boa, há um mover, eu quero aprender. Ele falou: o que é isso? Ele começou a falar, e aí passou-se 3 anos mais ou menos. Hoje a arrecadação da igreja é maior do que a igreja que... Por quê? Instrução. Não de você querer virar médico, nem nenhum médico te ensinar. Então você precisa entender que a terra ela é boa, mas a sua visão, o que Jesus disse? Se os seus olhos forem bons, o corpo inteiro vai ser bom. E esse o problema não está na terra, está nos seus olhos. Está nos seus olhos. Aleluia. Vamos lá. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra a que nós nos enviastes, e verdadeiramente a terra é boa. Comprovaram que a terra é boa. Diga: a terra é boa. Diga para o irmão: a terra é boa e a visão é boa, porque você é como Josué e Caleb. Aleluia. Esse é o fruto dela, fruto grande, poderoso. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak, que são gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Presta atenção, a Bíblia diz como você se imagina assim você, como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Sabe o que Josué e Caleb tinham que os outros não tinham? Eles se imaginavam da forma certa. Se você se imaginar como pobre, você vai ser pobre a vida inteira. Querido, eu moro num apartamento de 5 mil reais, eu pago 2 mil reais. Mas por quê? Porque eu me imagino como próspero. Eu não preciso de dinheiro para ser próspero, eu tenho Cristo. E Ele, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas necessidades nele. Diga aleluia. Irmãos, esses dias eu comprei um sapato da Prego, que é uma loja do shopping, paguei 190 reais. E está em reforma a obra, então colocando meu dinheiro na obra, ajudando tudo, e eu bati sem querer e ralou o sapato. Aí na hora o diabo fala: está vendo? Você está vendo? Eu falei: está o capetinho e Deus. Eu falei: eu sou amado, o que o Senhor tem separado para mim? E aí eu estava numa reunião de pastor, tinha um sapato de $700 que um pastor comprou. Ele chegou em casa e percebeu, comprou um número a menos, não dava para trocar. 3 pastores levantaram a mão que calçavam 39, não sei que ministério aconteceu, serviu no meu pé. E não servir no pé dos outros. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Deus é bom. As melhores portas, eu vou dizer, se aos seus amados Ele dá enquanto dorme, sabe o que significa? Vai trabalhar no descanso. O que é trabalhar no descanso? Enquanto você trabalha, você sabe que a glória dEle é por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus quer remover o mérito da sua vida, a justiça própria, e liberar muito favor de Deus. Eu olho para trás e vejo hoje 2 mil membros na igreja. Falei: meu Deus, começamos lá com 160 irmãos. Era um doido, um drogado, um traficante, gente pobre. Foi prosperando. Mas eu vou dizer uma coisa: o maior desafio é, enquanto você cresce, a sua visão crescer junto com o crescimento. Sua visão ela vai alargando. Não coloque Deus numa caixinha de fósforo. Josué e Caleb: eia, subamos, vamos possuir a terra. Dia 7 vai ter uma conferência poderosa, milhares e milhares de pessoas. Dia 9 de outubro vai batizar milhares e milhares de pessoas. E 2021 vai ser um ano histórico para a sua vida. Cale todas as outras vozes que cercam a sua vida. Cale todas. Caleb fez calar todas as vozes. E a única voz que prevaleceu é: eia, subamos e possuamos a terra. Jesus calou a voz do diabo. Ele entendeu: eu sou o filho amado, quem o Senhor tem todo o meu prazer. Diga ao seu irmão: você é amado por Deus. Aleluia. Vamos lá. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a crise de identidade aqui, oh Jesus amado. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus próprios olhos.
Aleluia. Diga para o seu irmão, você tem que se enxergar como Deus te enxerga. Então a gente percebe que o êxito está ligado à visão. O seu êxito está ligado à visão que você tem. A maneira que você enxerga as pessoas que você cuida. A maneira que você enxerga a cidade que você está. A maneira que você enxerga os radicais livres. Lembro quando eu assumi os jovens lá, eu falei, pastor Wilson, eu quero focar a identidade dos radicais livres. Dar o valor para a identidade, quem nós somos. Quanto mais você entender quem você é, mais você vai conquistar. Por quê? Nós temos uma identidade, nós temos um legado, nós carregamos os princípios, nós temos uma visão. Fortaleça a identidade que Deus te deu. Não tem a ver com o que você tem a ver com o que Ele é na sua vida. Ah, eu vim de uma família pobre. Você faz parte da família dos nobres. Por quê? Porque você carrega o Espírito Santo. Porque você foi feito justiça dele em Cristo. Isso é suficiente sobre a sua vida. Quando você pega Jeremias, Deus fez uma pergunta para Jeremias. Jeremias era um jovem cheio de crise de identidade. Eu não posso ser uma criança. Mas qual foi a diferença na vida de Jeremias? Foi a experiência com o sobrenatural. Jeremias, eu vou falar através de você. Quem disse que eu preciso de você? Eu só preciso do meio, só da sua boca. Porque a minha palavra vai sair da sua boca. A experiência com o sobrenatural que Jeremias teve. Jeremias, o que você enxerga aqui? A vara de amendoeira. A Bíblia diz, Jeremias, você viu certo. E eu velo para que a minha palavra se cumpra. Sabe o que isso significa? Quando você está com a visão certa, Deus vai velar para que aquilo que você enxergou se cumpra. Deus nunca te mostraria o que Ele não pode te dar. Nunca se esqueça, Deus nunca te mostraria o que Ele não pode te dar. Mas às vezes Deus está te mostrando algumas coisas, mas quando a forma que você se imagina, você acha não vai rolar. Nunca se esqueça, você não precisa ser grande. Porque Deus, Ele é suficiente na sua vida. Deus gosta de pegar o que não é, para se tornar como seja. Porque vai confundir completamente as pessoas, sabe? Diga para o seu irmão, Deus não precisa de nada. Ele é tudo. Aí você pega a vida de Davi. Quem era Davi antes de receber o óleo da unção? Era um jovenzinho comum. Aí mata um urso, mata um leão, mata um gigante. Se torna rei. O que é isso? É uma experiência com o sobrenatural de Deus, querido. Eu lembro que o meu apelido nos jovens era Ciclope. Não sei se da época dos irmãos Wolverine. Porque eu fluía no fogo do Espírito, mas eu não tinha visão. Eu rolava, orava para as pessoas, elas eram cheias do Espírito Santo, mas não saía daquilo porque não tinha uma visão, não tinha instrução, era cheio de conflitos internos, crise de inferioridade. Você sabe que você vai se multiplicando na vida das pessoas. Se você se enxerga da maneira certa, você vai se multiplicar isso nas pessoas. Então o problema não está fora de você, está dentro de você. Só tem pobrezinho lá, pastor. Então falta você entender que você é próspero, porque você vai se multiplicar. Olha o passar dos anos dos radicais livres, quantos pastores. Irmão, nos 2.000 membros da igreja que eu sou pastor, 90% é radical livre. Eu tenho uma rede de adultos de radicais livres. Diga aleluia. Isso é o quê? Os radicais livres se multiplicando. Aleluia. É tão interessante quando Davi, a maneira que as pessoas enxergavam Golias era como uma ameaça. Mas a maneira que Davi enxergava Golias, ele tinha uma percepção completamente diferente. Oh, Jesus. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Lá em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo lá em Atenas, enquanto estava esperando os seus discípulos, ele começou a andar pela cidade de Atenas. E a Bíblia diz que ele ficou indignado sobre a face da idolatria daquela cidade. Eu vou dizer algo para você, há poder sobre a sua indignação. Davi ficou indignado contra aquele gigante. Quando você olha para o seu contexto,
Você fica, eu estou na paz, pastor, ou você fica indignado no seu espírito? Um dia um pastor falou assim, você é tão novinho. Eu falei, eu me sinto tão velho com 38 anos de idade. É a visão. É a visão. É a maneira que você enxerga. Eu costumo dizer que eu não tenho idade, eu sou eterno. Eu sou eterno, porque Deus é eterno. Então a carcaça lá enferruja, mas o espírito ele é fervoroso. Diga, mas tem muitos pastores, não, já estou tiozinho já, aposentar, sentar no pudim, ficar de boa. É a visão. A percepção. Qual a percepção que você tem? E aí onde eu queria chegar aqui na parábola dos talentos. Tudo é a forma que você enxerga. É tão interessante que o homem que recebeu 1 talento, ele tinha uma visão completamente diferente daquele que recebeu 5 talentos. Todos receberam o favor de Deus. Todos receberam graça de Deus. Diga para o seu irmão, nesses dias você está recebendo favor e graça. Quando eu falo sobre você ser instruído, se você for em alguém que mora no primeiro andar de um prédio e falar assim, eu posso olhar na sacada? A visão que você vai ter é do primeiro andar. Mas se você subir lá no 15º andar, você vai ter uma visão muito mais ampla. Eu vou dizer para os irmãos, Deus coloca pessoas nas nossas vidas que tem uma visão muito mais alargada do que a nossa, para que a gente possa enxergar de uma maneira muito diferente do que nós enxergamos. Quando a sua visão ela é alargada, você cresce muito mais rápido. Eu tenho um costume com o pastor Wilson, eu vou uma vez por mês, eu levo uma listinha, e vou fazendo perguntas, e essas perguntas vão abrindo o meu entendimento, alargando a minha visão. Deus te deu um potencial incrível. Há uns 4 anos atrás, eu tinha uma visão tão limitada, tive experiência com o sobrenatural, eu fui perceber, falei, Deus, por que minha visão ela é limitada? Falta instrução. Não rejeite os Mordecai, os Moisés, os Josué, os pastores que Deus colocou na sua vida. Para quê? Para alargar a sua visão, para transferir o coração, o legado. Lá em Mateus capítulo 25, lá conta a história. Essa história é tão, sabe que uma das parábolas mais lidas no mundo corporativo gospel é a parábola dos talentos. E eu li essa parábola durante muitos anos da minha vida. Quando fazia seminário, eu li um livro que chamava assim, Multiplicando Multiplicadores. Era uma igreja que não crescia. O pastor fez muitos eventos, não crescia. E um dia aquele pastor foi orar e Deus falou com ele, dá $100 para cada grupos de 5 pessoas, e você vai dar 1 mês para eles têm que usar o dinheiro, e vai fazer um festival, todos vão falar o que fizeram, tem que multiplicar o dinheiro, e tem que ser usado para abençoar pessoas. Irmãos, foi uma revolução, um crescimento explosivo, porque os membros entenderam que há um potencial na minha vida, mas por eu não saber o que eu faço com o potencial, eu não faço nada. Porque o homem que recebeu 1 talento, ele enterrou, porque ele não sabia o que fazer. Quando você não sabe o que você faz com o que você recebeu, você não faz nada. Era como eu rolava para cá, eu rolava para lá, mas não sabia o que fazer com a unção que eu recebi. Eu não sabia o que fazer com os irmãos que Deus me deu. E aí, conforme minha visão ela foi sendo alargada, as coisas foram se multiplicando, o favor foi se multiplicando. E eu estou escrevendo um livro sobre multiplicação, baseado na parábola dos talentos. E é tão interessante que o que a gente percebe no homem que recebeu 1 talento, ele era uma pessoa passiva, insegura, não tinha proatividade, não sabia o que fazer. Então, olha que interessante, você quer saber se você tem visão? É quando você acorda, o que você faz. Então você está aqui fazendo o quê? Você está conversando com quem? Você está pegando informação de quem? Toda terça-feira eu dedico para eu poder pegar informação com quem alcançou o que eu não alcancei, quem fez o que eu não fiz, para quem... Quantas pessoas estão destruindo o potencial delas por não ter uma visão clara, por não saber, é passividade. Você tá limitando o que Deus quer fazer em você através de você. Deus chamou você para pegar o dom que Ele mesmo te deu. Todos receberam segundo a sua capacidade. Então capacidade você desenvolve. Quando eu era obreiro, o pastor só deixava eu pregar a palavra da fogueira. Anima os irmãos lá. E eu fiquei magoado. Eu ficava magoado. Mas por que eu ficava magoado? Porque eu enterrava o meu talento.
eu enterrava o meu talento. Aí dentro tem muitos talentos. Deus te deu talento segundo a sua capacidade. Capacidade você desenvolve. Eles não fizeram nada para receber capacidade. Deus deu segundo a capacidade. O talento que eles receberam foi segundo a capacidade. Então você pode desenvolver a sua capacidade. Isso quer dizer que os talentos vão se multiplicar na sua vida. Portas maiores vão se abrir. Oportunidades maiores vão se abrir. Por quê? Porque você está desenvolvendo o que Deus te deu. Você sabe que os primeiros anos do casamento são anos de crise. Mas dentro da casada há 20 anos é só crise. Por quê? Não sabe o que fazer dentro de um casamento. E quando você não sabe o que você faz, você vai quebrando princípios. Diga aleluia. É tão interessante que o homem que recebeu um talento, lá em Mateus 25, 18, diz assim: o que recebeu um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então ele saiu para quê? Saiu para dar desculpa. Que o pastor Nor disse ontem aqui, que aqui em Goiânia, o pessoal não fala que não dá, não tem como. Então aqui eles tiveram a disposição de sair para enterrar. Sair para falar que não dá. Tem gente que é especialista em dar uma desculpa para falar que não dá. Furou o pneu, não deu, não tem dinheiro. Querido, jovem não tem dinheiro. Jovem é mais rico que adulto, casado. Os jovens não têm dinheiro. Não saia para dar desculpa. Saia para multiplicar o que Deus te deu. Eu estou com um projeto na igreja, levantar 250 mil. E nós, por mês, 40 a 50 mil reais. Mês passado deu 48 mil reais. Cada rede, discipulador, levantar 1.000. Eu falei, irmãos, eu não tô, o que está fazendo, pastor? Eu estou treinando para levantar 2 milhões daqui a 4 anos. Porque se por discipulador a gente consegue levantar 50 mil, e por célula? Nós podemos comprar um terreno, podemos prosperar, podemos crescer. E quando você desenvolve o seu potencial, não, a coisa tem que ser espiritual. A sua vida natural denuncia a sua vida espiritual. E o discipulador, meu irmão falou, pastor, estou com dificuldade, porque eu só tenho 9 homens na minha rede. Como que eu vou levantar R$1.000? Eu não sei, tem uma tiazinha com 74 anos que levantou 1.500. Podia perguntar para ela. E a rede de adolescentes levantou R$8.000. Podia perguntar para os adolescentes. A questão não está na sua idade nem na sua inteligência, está na sua capacidade de ter uma visão. E eu falei para os irmãos, vamos 3, 4 anos levantar mais de R$1 milhão. Como? Com o potencial dos irmãos. Eu estou esperando alguma coisa acontecer, uma pessoa rica patrocinar o jovem. Não espere. Eles saíram para enterrar o talento. Não saia para enterrar o talento, saia para multiplicar o talento. Você pode sair daqui multiplicado com o que você tem. Você pode multiplicar sua visão conversando com alguém aqui. Você pode multiplicar sua visão compartilhando experiência aqui. Você pode sair com uma visão muito mais ampla. Você pode sair daqui da mesma forma ou com uma visão muito ampliada. Eu já estou saindo daqui com tantas chaves que eu não tinha na minha vida. O pastor não liberando, eu só ali recebendo. O pastor não se lembra, uma vez eu estava sentado num lugar, tinha alguns pastores, e o pastor isso compartilhando o mover de Deus sobre o ministério. Aí chega um cara e fala assim, vocês torcem para o Goiás? O que é isso? Eu não sei o que fazer, e não percebeu a oportunidade de ouvir a história, o legado. Está preocupado com Goiás, está cheio de, a comida aqui está quente, está frio demais. Querido, não se preocupe nem com o frio, nem com o calor, preocupe com a visão. Qual é a história que você pode tirar dos dias de frio aqui? A sua história nos tempos de pandemia. Qual é a história que você vai contar das pessoas que você batizou, que iam para o inferno na pandemia, não tinham rumo na vida e tiveram uma experiência com Deus e você afetou a vida delas? Davi foi perseguido, maltratado, rejeitado, construiu história, morreu podre de rico, deixou um legado, serviu sua geração. Por quê? Ele tinha uma visão. Davi tinha uma clareza de visão. Aleluia. Um irmão falou, pastor, não tenho dinheiro, eu queria tanto crescer. Eu falei, o que você tem? Usa o dom que você tem de parceria. Falou, vou cortar seu cabelo de graça e você vira meu contador. É troca de serviço, é multiplicar. Você não precisa de dinheiro. Aprenda a visão. É tão interessante que o homem que recebeu 5 talentos, no versículo 16 diz assim, o que recebeu 5 talentos, imediatamente saiu. Um saiu para enterrar, e o outro saiu para multiplicar. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse o quê? Sai.
Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Olha o princípio, sair da zona de conforto. Olha o princípio, ter uma atitude de pisar o pé no mar. Sair da zona de conforto, ir para as redes sociais, passar vergonha, passar da gafe. Não sei o que falar, como fazer, mas eu vou fazer, eu vou começar. Mas eu passei tanta vergonha já na rede social, mas hoje eu estou lá, de glória em glória, crescendo. Eu tenho dificuldades enormes com rede social, eu sou uma pessoa tímida. Para quem não sabe, eu tenho déficit de atenção, eu sou tímido, eu sou inseguro. Eu tenho a língua presa, vim de uma família pobre, mas não estou preocupado não. Isso não faz parte da minha vida. O que faz parte da minha vida, eu sou justiça de Deus em Cristo. Então eu não estou preocupado com quem eu sou humanamente. Eu sou quem sou pela graça de Deus na minha vida. Mas está cheio de gente olhando para si. Não olhe para aquilo que você não tem. Olhe para aquilo que Ele é. É só umas pedrinhas aqui. É suficiente para matar um gigante. É uns amargurados, endividados, angustiados. É suficiente para ser os valentes de Davi. O que você tem é suficiente. O problema não está no que você não tem. Está na visão que você enxerga naquilo que você tem. Oh, aleluia. Olha que interessante. Chegando por fim o que recebeu um talento de Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. Receioso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha que interessante, que tem duas chaves: severo e receoso. Esse severo aqui, eu escondi o talento porque eu achei que o Senhor era severo. Olha a crise de identidade. Lembra da história dos espias? A crise, eu achei que o Senhor era severo. Eu vou dizer, não ache. Não viva achando. Viva na certeza de quem você é. Quantas pessoas têm crise de identidade, não sabem quem são, nem para onde estão indo, e acham que são tão pequenas. Eu vou dizer, você pode ser pequeno, mas Deus é grande dentro de você. Deus vai transformando você de glória em glória. Aleluia. Esse receioso aqui, eu fui estudar o significado, é sentimento de dúvida. Eu tive dúvida do que fazer. É uma inabilidade de não saber o que fazer com o que recebeu. O que você tem feito com a esposa que Deus te deu, irmão? Quando eu casei, eu chorava com as crises da minha esposa. Inabilidade, conflitos. Eu falei, Deus, e eu comecei a enxergar, era o que eu estava enxergando. Eu falei, que tipo de mulher eu vou ter daqui 10 anos? O pai largou ela na infância, tantas dificuldades na vida, e eu falei, não, eu comecei, Deus, eu quero enxergar ela da maneira que o Senhor enxerga, porque quando você enxerga, você investe. Aí essa questão do receio é uma inabilidade, é uma insegurança. Não seja um pastor inseguro, não seja um pastor cheio de crise. Lidere, discipule, chame para perto, faça um projeto, levante recurso financeiro, faça caravanas, compre camiseta, faça algum mover, porque a unção já está aí, multiplique. Deus já te deu a capacidade, o talento pela sua capacidade. Então desenvolva a capacidade, multiplica uma célula, multiplica uma rede, vai crescendo, crescendo e crescendo. Diga aleluia! Diga glória a Deus. Há um leão dentro de você, meu, que não usa o gatinho, pastor. Sai em nome de Jesus, não sei, estou sem dinheiro para ir para Goiânia, sabe? Foi muito em cima da hora, querido. Não é o que você não tem, é a visão que você tem. Se você soubesse que a sua mulher ia precisar de uma cirurgia às pressas em 3 dias, e custaria 100 mil reais, você conseguiria os 100 mil? O que é importante para você, não custa. Se a igreja é importante para você, não custa. Se o seu pastor é importante para você, no dia do aniversário dele, não vai custar nada um presente caro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor presente. Nunca se esqueça. Perguntaram para um cara famoso no mundo corporativo, Flávio Augusto, o segredo do sucesso. Ele falou, o segredo do sucesso é quando você trabalha por aquilo por amor. Porque madrugada não custa nada. Eu vou dizer, se você é um pastor de jovens, tem prazer no trabalho com jovens, madrugada, segunda, terça, é prazeroso demais. Aleluia. É tão interessante, na parábola dos talentos nós percebemos que todos receberam graça de Deus.
O problema não estava na graça, estava na compreensão que eles tiveram sobre a graça de Deus. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Mas às vezes Deus dá de uma forma diferente do que a gente acredita. É tão interessante que havia uma visão errada sobre o favor que aquele homem recebeu. Não olhe para você. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. E para eu concluir minha mensagem, na verdade não é nenhuma pregação, é um sentimento, uma percepção que eu tenho do trabalho com jovens, um lugar que eu vou, conversando com os jovens, essa dificuldade. Quando eu comecei falando sobre independência, ter as coisas rápidas, sabe, o que constrói uma visão dentro de você, é conforme você vai crescendo e amadurecendo. Todos aqui vão passar por um processo de amadurecimento. Todos aqui vão passar por um processo. Você sabe que para a borboleta voar, ela tem que passar por um casulo, escuro, apertado, mas está cheio de borboleta que não voa, porque ela rasgou o casulo, não teve paciência para ficar lá. E conforme se permite Deus moldando você, trabalhando na sua vida, a sua visão ela vai sendo alargada, alargada, alargada. Às vezes a falta de dinheiro, hoje, é só Deus alargando a sua visão para te dar muito no futuro. Você precisa enxergar o que Deus está fazendo nesses dias na sua vida. Sabe, eu sempre pedi para Deus o dom da fé. Sabe onde que eu desenvolvi e recebi o dom da fé? Liderando numa favela. A pior favela de São Paulo. Falei, Deus, só milagres. E aquilo que mexia tão profundamente dentro de mim, aquilo foi um processo de Deus na minha vida. Quais são os processos que você tem passado nesses dias? Para o Senhor trabalhar a sua vida, ampliar a sua visão. Talvez Deus tenha usado o seu pastor, as circunstâncias, frustrações. E eu vou dizer, não se iluda. Você vai passar por aflições, por dificuldades, por falta de dinheiro, por momentos difíceis na sua vida. Você pega Jeremias, você pega Davi, você pega o apóstolo, todos os homens de Deus passaram pela construção. E sabe que antes de José ser o que ele foi, Deus construiu uma visão dentro de José. Deus, Ele te dá uma visão. Tudo que Deus te mostra é porque Ele quer te dar. Mas pastor, o que Ele não dá agora? Porque Ele vai construir o que Ele te mostrou dentro de você primeiro. E você precisa ter o quê? Ter a visão, para que você possa permitir que Ele construa isso dentro de você. Diga para o seu irmão, Deus está construindo você nesses dias. Tem muita borboleta gorda que não voa. Sabe por quê? Não aceitou o casulo. Às vezes calúnias contra você, resistências contra você, pessoas não querem andar com você. Não pergunte o quê? Pergunte para quê? Para quê aquilo? Para quê? Minha esposa teve uma vez que foi internada, quase que eu fiquei viúvo no começo do meu casamento. Ela chorava muito no quarto. Eu falei, por que você chora tanto? Ela falou, eu quero responder a Deus. Eu quero servir a Deus nos meus dias. E com certeza não cai nem um fio de cabelo se Deus não permitir. Deus está trabalhando dentro de mim. E eu percebo o Espírito Santo se movendo. Alguns anos se passaram, ela escreveu um livro. E que tem abençoado milhares de mulheres que têm problema com gerar filhos naturais. Por quê? Mas a construção não é sentado somente. É uma história. É um processo que às vezes não é gostoso, não é verdade? Eu queria ficar no hotel 5 estrelas, não numa chácara com frio assim. Faz parte. Primeira vez que eu vim para Goiânia, eu vim com um busão de farofa, quebrou no meio do caminho, um calor danado. Aí fui prosperando, fui crescendo. Faz parte do processo, faz parte da história. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Seja sincero. Todas as suas... O que Deus te deu, pastor, eu não sei o que fazer com essa equipe preciosa que Deus me deu. Eu não sei o que fazer com esses jovens, não sei fazer com a minha esposa, não sei o que fazer com a minha vida financeira. Falta visão. Deus quer ampliar, moldar a sua visão. Creia que Deus chamou você para fazer história nessa geração.
Chamar os irmãos louvor. Talvez você é um pastor de jovens, está começando agora. Eu não sei qual que é a sua história. Eu não sei qual é a sua história. Eu vim de uma família muito simples. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E quando me converti, eu tinha muita crise. Porque eu olhava para os irmãos, me achava muito incapaz. E eu tive uma experiência com o sobrenatural de Deus. E eu entendi que Deus é que me capacita. Você sabe que você foi feito justiça de Deus em Cristo. Então você tem que tomar uma decisão se você vai olhar para a sua justiça ou vai olhar para a justiça dele. Por qual justiça que você vai andar? Quem é o Ricardo na justiça própria? Tímido, inseguro, que não sabe liderar, que não sabe falar direito. Quem que é o Ricardo na justiça de Deus em Cristo? Autoridade, ousadia, empreendedor, crescente, vibrante. Mas todos os dias você vai ter esse conflito. Deus já te deu tudo que você precisa. Talvez você está começando agora. Você está com uma nota de R$2. Mas eu vou dizer para você, não despreze os humildes começos. Porque são os começos. Começo é o tempo de colocar as bases. Você vai crescer como nunca antes na sua vida. Eu profetizo que você vai crescer, você vai prosperar, sua visão vai ser alargada. Você vai sair daqui nesses dias aqui com uma visão tão clara, mas tão clara. Oh, Espírito Santo de Deus.